Certo pastor, preocupado com o espírito de vaidade sobre o povo de Deus, o modismo sensual que tem invadido as igrejas, ele então orava e buscava a Deus nesta direção. Senhor, quanta vaidade no meio do teu povo, principalmente sobre as mulheres, que mudam a própria aparência com as suas vaidades, com ouro, pérolas, joias preciosas, com as suas pinturas, maquiagem, mudam o seu semblante, ao contrário da natureza que o Senhor lhes concedeu. Quanta vaidade no meio do teu povo, Senhor! O que será deste povo? Numa certa madrugada, um anjo então lhe visitou no seu sonho, pegando ele e levando ele no meio de uma floresta cheia de animais. E o anjo então lhe fez uma pergunta: Homem, você conhece a passagem de Nabucodonosor? Então ele responde ao anjo: Sim, claro, dentro do livro do profeta Daniel. Nabucodonosor foi o homem o qual Deus transformou o coração dele num coração de animal. Ele foi pastar no meio dos animais, comer capim, foi molhado pelo orvalho do céu por 7 tempos. O anjo então disse para ele: Mas é só isso que você consegue enxergar nesta passagem? Procure enxergar um pouco mais. Procure ver um pouco mais além. Se esforça para enxergar um pouquinho mais. O homem então se esforça, tenta enxergar aquilo que o anjo está tentando explicar a ele, mas ele não consegue. Pelo que então ele diz ao anjo: Anjo, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que tu está tentando me explicar. O anjo então diz para ele: Olha, homem, quando Deus transformou o coração de Nabucodonosor no coração de um animal, todas as suas vaidades caíram por terra. Quando Deus transformou o coração daquele homem no coração de um animal, todas as suas vaidades ficaram esquecidas por 7 tempos. Aqueles que faziam o seu cabelo ficou para trás. Aqueles que faziam as suas unhas ficaram esquecidos. O seu ouro, as suas joias, os seus vestidos preciosos, tudo ficou esquecido. O espírito de vaidade que operava dentro daquele coração simplesmente caiu por terra quando Deus transformou o coração dele no coração de um animal. Por isso eu lhe trouxe no meio desta floresta cheios de animais, e agora eu vou lhe mostrar o que vai acontecer com um animal quando Deus transformar o coração dele no coração de um ser humano. Observe agora a girafa, o leão e o elefante. Quando Deus transformar os corações deles no coração de um ser humano. E o homem então ficou observando naquela visão o que iria acontecer quando Deus transformasse o coração da girafa, do leão e do elefante no coração de um homem. Então naquela visão ele contempla a girafa se achegando, se aproximando para tomar água no rio, e quando ela baixa para beber água, Deus transforma o coração dela no coração de um homem, no coração de um ser humano. E quando ela vê a sua face na água, no reflexo da água como espelho, ela leva um susto e diz: Meu Deus, como eu sou pescoçuda, que cabecinha pequenininha em cima de um pescoção, quem me criou assim? Eu preciso imediatamente visitar um doutor, um médico para cortar esse pescoço, preciso fazer uma plástica, melhorar a minha aparência, mas quem me criou assim? E ela então visitou um médico, cortou o pescoço, diminuiu o seu pescoço e ficou com aquela cabecinha em cima de um pescocinho. Mudou completamente a sua natureza, ao contrário daquilo que Deus lhe tinha criado. Tudo por causa do coração de um ser humano. E naquela visão então, o leão vai se achegando à água para beber água.
Quando ele baixa para beber água, Deus transforma o coração dele no coração de um ser humano e ele também leva um susto. Meu Deus, que cabelão, que juba! Eu preciso imediatamente visitar um cabeleireiro? Sim. E olha que penteado, olha que cabelão. Posso fazer um corte da moda. Então, o leão visitou um cabeleireiro, fez um corte da moda. E mais, para combinar com o corte, pendurou 2 brincos na orelha. Ficou completamente transformado, diferente daquilo que Deus lhe tinha criado. Tudo por causa do coração de um ser humano. E lá vem então o elefante para beber água. Quando ele baixa para tomar a água, Deus transforma o coração dele no coração de um ser humano. E ele então, ao ver o seu reflexo na água como espelho, ele então leva um susto. Meu Deus, como eu sou gordão, pesadão, que orelhão é esse? E que tromba horrível é essa na minha face? Mas quem me criou assim? Eu preciso imediatamente visitar um doutor, preciso cortar esta tromba, diminuir essas orelhas. Eu preciso fazer uma caminhada para emagrecer. Eu preciso ir à loja comprar roupas apertadas, aquelas roupinhas de fazer caminhada e fazer caminhada para poder emagrecer. Então, o elefante foi ao doutor, cortou a tromba, diminuiu as orelhas. Foi à loja, comprou aquelas roupas apertadinhas para fazer caminhada. E naquela visão o elefante então aparecia magrinho, fininho, de tanto fazer caminhada, com as orelhas pequenininhas e sem tromba, completamente diferente daquilo que Deus tinha criado. Tudo por causa do coração de um homem, o coração de um ser humano. E o homem então começou a chorar e entrou em desespero. E o anjo então disse para ele: isto é o que acontece no coração daqueles que não têm Deus. Isto é o que acontece nos corações daqueles que ainda não têm a Deus. O coração de um ser humano que ainda não tem Deus, ele procura mudar a sua própria imagem, a sua própria aparência que Deus lhe criou. Porque o seu coração está exposto a um espírito de vaidade, a espíritos que são comandados por Satanás. E Satanás, o seu prazer é corromper, é mudar a glória de Deus, é corromper aquilo que Deus fez perfeito. Assim ele procura entrar nos corações que não têm Deus e mudar a aparência do homem, mudar a sua aparência, contrariando aquilo que Deus fez perfeito. Mas nos corações que têm Deus, estes honram ao seu Senhor, ao seu Criador, com a sua própria aparência. Estes, quando se olham no espelho, eles veem a face e a imagem do próprio Criador, a imagem do Altíssimo, pois tem Deus no seu coração. E te digo mais, homem, na época de Noé, se aqueles animais tivessem corações humanos, nenhum deles tinham entrado na arca, devido ao espírito de vaidade que operava na época. Somente a família de Noé teria entrado na arca. E o homem então chorava mais intensamente. E ali começava a entender então que Deus se desagradava deste comportamento vaidoso, sensual no meio do povo de Deus. O anjo então olha para ele e diz: homem, agora vai você lá na água e olha a tua face. Vai lá, olha o teu semblante lá na água. Ele então vai na água e olha para aquela água cristalina, reflexo como um espelho, e ele contempla então as rugas no seu rosto. Ele contempla os seus cabelos brancos, a simplicidade da sua aparência. E o anjo então diz para ele: assim era a face do Senhor Jesus Cristo quando andou pela face da terra, sem nenhuma vaidade, sem nenhum comportamento vaidoso. Assim era a face do teu Senhor quando andou pela face da terra. Olha, homem,
teu semblante é especial. Nunca houve um outro igual. A aparência que Deus te deu não existe nem aqui e tampouco existe ali alguém como você. Nos planos de Deus, você já existia para nascer aqui. E aqui você nasceu. E não há um semblante igual ao seu em toda a criação de Deus. Sinta o teu valor. Quando você se olhar no espelho, tu estará vendo a face do teu próprio Criador. Olha, homem, no meio de tanta gente, você és tão diferente, você é especial. Antes de nascer, nunca houve outro você, alguém igual a ti. Quando aqui você nasceu, o mundo estremeceu de prazer ao ver você. Um ser tão especial. E nunca houve um outro igual, alguém como você. Olha, na criação de Deus, tudo é especial. Não há um ser igual. Sinta o teu valor, pois Deus, quem me formou, lhe fez original. Quando aqui você nasceu, o mundo lhe conheceu, mas um dia vais partir. E para sempre tu irás, e nunca mais ninguém verás alguém igual a ti. Por isso, homem, quando você contemplar a sua face no espelho, tu estará contemplando a face do teu próprio Criador. Porque quando você estiver perante Ele no reino celestial, tu verá Ele, sim, cheio de glória, mas simples, na própria humildade, pois foi pela sua simplicidade, a simplicidade do próprio Deus, a humildade do próprio Deus, foi uma arapuca para que Satanás caísse debaixo dela. Por causa da simplicidade do próprio Criador, aquele querubim ungido ousou e tentou usurpar o trono do seu Senhor. Não se engane com a glória de Deus, com o seu poder, achando que ele é carregado de vaidade. Não. Assim como tu viu a face do teu Senhor Jesus Cristo na face da terra, simples e humilde, assim tu verás Ele na glória, sem nenhuma vaidade, simples e humilde, mas cheio de glória. Honre ao teu Senhor com a tua imagem quando você se olhar no espelho. Honre os teus cabelos brancos, honre as rugas que estão aparecendo no teu rosto, pois isto é a glória do teu Senhor. E pode ter certeza que Satanás fará de tudo para mudar isto. Olha, muitas são as igrejas na face da terra que pregam a favor dessas vaidades, mas existem aquelas que pregam contra. Observe isto. Observe isto e tu irás bem. E honre o teu Deus com a tua imagem, pois Ele é o teu Criador. O Altíssimo, quem te criou, criou a sua imagem e semelhança.